Turma, na nossa terceira aula a gente vai falar sobre casos de uso, tipos de artefatos que o compõem, tá? Primeira coisa que a gente vai ver é a definição. Um caso de uso é um documento narrativo, ou seja, ele descreve como é que um sistema se comporta, como é que o sistema funciona. E ele descreve a sequência de eventos que uma pessoa, e a gente chama aqui de ator, usa um sistema para completar um processo, tá? Então, essa ferramenta ela é utilizada na modelagem de orientado a objeto, na modelagem de análise de sistemas, exatamente para narrar como é que uma entidade, que a gente chama aqui de ator, ela interage com o sistema, como é que se dá esse processo do início até o fim, até a finalização do processo, tá? Então, o caso de uso ele é composto por atores e por processos. O caso de uso é uma técnica para modelar e ela é usada para descrever tanto como um sistema funciona na fase de análise, como o que o novo sistema deve fazer na fase de projeto. Ele é construído através de um processo interativo por meio de discussões entre o cliente e os desenvolvedores. Então, o analista ele deve ir algumas vezes no cliente, levantar como é que funcionam os processos, e esses processos devem ser modelados, devem ser transcritos para um diagrama de caso de uso, por exemplo, ou para um artefato de caso de uso, que a gente vai ver a diferença dos dois. E isso é importante. Muita gente acha que o trabalho de um analista de sistema é dentro de uma sala com um computador. Pelo contrário, pessoal. O trabalho do analista de sistema ele é muito em campo. Ele precisa ir na empresa, entender como é que funciona o trabalho correto, tá? O caso de uso, ele descreve as operações que um sistema deve cumprir para cada usuário, certo? A ideia de um caso de uso é mostrar quem interage com o sistema, de que forma, quando e como é que termina esse processo. O diagrama, o caso de uso, ele ajuda a formalizar todas as funções que o sistema precisa fazer. O caso de uso também ele se apresenta como uma lista completa de todas as interações feitas por um usuário dentro do sistema para que aquela tarefa que ele queira seja cumprida. Por exemplo, vamos supor, a gente tem uma tarefa que é de vocês se matricularem em uma disciplina, por exemplo, né? Existe uma tarefa. O caso de uso, se eu fosse fazer um caso de uso dessa função específica, eu teria que descrever tudo o que acontece do início até o fim. Então eu teria que colocar, não é para tudo o que o usuário faz para até cumprir a tarefa. Então eu teria que colocar, fazer login no sistema, no SIGA, entrar em tal módulo, clicar naquilo, aparecer aquilo, escolher a disciplina, dar OK, ou salvar, enfim. Isso seria uma descrição de uma função específica no sistema, e a descrição disso eu teria um artefato de caso de uso. O caso de uso ele tem que ser compreensível tanto para a equipe que está desenvolvendo o sistema, como também para o cliente que contratou aquela análise de sistema, tá? E é mais fácil a gente mostrar como é que o sistema do cara funciona por meio de um diagrama. É bem mais simples fazer isso, tá? Permite também verificar se o desenvolvedor e o usuário concordam sobre o que o sistema deve fazer.
o caso de uso ele serve até como um contrato, pessoal, tá? Que eu entrevisto o cliente diz como funciona, eu faço um artefato, mostro para ele, explico, se ele der o aval, aquilo é um contrato, tá? Quais são os objetivos do caso de uso? Vou citar alguns aqui. Decidir e descrever requisitos funcionais do sistema. Olha como é interessante. Um caso de uso, então, contém todos os requisitos funcionais que um sistema necessita para funcionar, ou que necessita para que ele exista, tá? Ele fornece uma descrição clara e consistente do que o sistema deve fazer. Quem faz o quê, como, quando, isso é importante. Ele permite descobrir requisitos funcionais e serve para documentar e entender os requisitos de um sistema. Serve também para que tanto a equipe de desenvolvedores quanto o cliente que contratou saibam aonde está a delimitação e o contexto do sistema, aonde o sistema atinge, o que ele realmente faz e qual o contexto dele, tá? Beleza. O que mais que a gente precisa saber? Quando a gente fala de caso de uso, é bom esclarecer que o caso de uso é formado por duas partes. Primeira parte, diagrama de caso de uso, tá? Que existe uma maneira própria de ser feito, e um artefato de caso de uso, ou documento de caso de uso. O diagrama, no diagrama eu tenho as minhas partes, eu tenho atores, eu tenho o meu caso de uso e o relacionamento entre atores e casos de uso. Um artefato ou documento de caso de uso é um documento escrito onde a gente descreve todos os requisitos funcionais e não funcionais que formam o diagrama. Então, esses dois documentos, eles são complementares. Para cada diagrama de caso de uso, eu tenho alguns artefatos ou documentos de caso de uso, ok? E eles servem como uma fase de transição entre os requisitos e análise. Vamos falar primeiramente o que é um diagrama de caso de uso. Quais são os componentes de um diagrama de caso de uso? Primeiro item, a gente chama de ator. Qual é o ator? O ator, ele é o que tem o papel que estimula um sistema, solicita uma ação, que uma ação seja feita pelo sistema. Ele faz um evento no sistema e recebe mensagens desse sistema. Por exemplo, quando eu solicito uma impressão de um relatório, eu sou o ator que estou estimulando o sistema a emitir esse relatório. E o sistema, quando gera o relatório e me entrega, eu recebi uma mensagem do sistema. Cada ator, ele pode participar de vários casos de uso. Ou seja, cada ator, ele pode participar e pode interagir com várias funções do sistema. Cada função, um caso de uso. O que seria o caso de uso num diagrama de caso de uso? São o conjunto de ações ou as tarefas que devem ser feitas. Para cada tarefa, um caso de uso. Se um ator faz 10 tarefas, eu tenho no meu diagrama um ator e 10 casos de uso. E os relacionamentos que acontecem entre eles. E por fim, eu tenho, para completar meu diagrama, eu tenho os relacionamentos, que são os elos de ligação entre atores
e funções, ou como a gente chama aqui, caso de uso. Os atores são representados por esse bonequinho aqui, tá? A representação gráfica de um ator é isso aqui. E aqui eu vou chamar a atenção no seguinte. Esse bonequinho aqui, ó, ele não tem olhinho e boquinha, tá? E mais nada. É isso aqui. Para que você faça um diagrama de caso de uso universal, que qualquer analista ou projetista de sistemas entenda, a representação gráfica dele obrigatoriamente tem que ser essa, tá certo? O ator, ele pode ser entendido como, ele é uma entidade externa a um sistema e ele participa de um ou mais casos de uso, ou seja, de uma ou mais funções. Entendam isso aqui, entidade externa ao sistema. Quando vocês acessam o SIGA-A, vocês são atores que acessam funções no SIGA-A. E vocês são externos ao SIGA-A. Vocês não são o SIGA-A. Fornecem eventos de entrada. Por exemplo, se eu for digitar alguma coisa no sistema, é o ator que digita. É ele que faz a entrada de dados. E ou recebem alguma resposta do sistema. O ator ele pode só receber, ele pode só dar entrada e ele pode também dar entrada e receber. Podem ser papéis que pessoas representam, pode ser um dispositivo de hardware ou outro sistema. Apesar de ter essa aparência gráfica aqui, se um sistema acessa funções de outro sistema, se eu for modelar isso, nesse momento, esse sistema, ele é um ator no meu sistema. Um dispositivo de hardware também pode ser ator, tá, pessoal? Lembrem disso, não só pessoas são atores. Dispositivos de hardware também são atores e outros sistemas também são atores. Os casos de uso, nossa função no meu diagrama. Esta é a representação gráfica. É uma elipse contendo o nome do caso de uso. Como escolher o nome? É recomendado usar, pessoal, frases ativas e curtas. Um verbo e um substantivo, por exemplo. Por exemplo, comprar itens. Tá? Comprar, verbo, item, substantivo. Efetuar venda. Tá? É curto e diz exatamente o que é. Fazer login no sistema. E essa elipse, esse caso de uso, ele indica sempre uma ação que pode ser feita nele. Utilização. Olha como seria um diagrama aqui de caso de uso, tá? Eu tenho atores, casos de uso, relacionamentos. Então significa dizer que esse ator aqui faz alguma coisa ou recebe alguma coisa desse sistema, dessa função. Esse ator também compartilha de fazer uma requisição ou receber alguma coisa desse caso de uso. E como eu falei, ó, um ator pode acessar vários casos de uso, ou um só. Tá? Essa é a aparência correta de um diagrama de casos de uso. Atores, casos de uso, relacionamento, e aqui está delimitado o meu sistema. Como é que eu identifico um ator? Eu recebi um texto, meu analista foi lá na empresa, descreveu tudo que o cliente falou e a gente trouxe aquele papel e a gente vai ler ali para descobrir quem são os atores. Tá? Como é que a gente identifica um ator? Normalmente, pessoal, a gente faz algumas perguntas. Quem usa o sistema?
A resposta são atores. Quem inicia um sistema, isso é um ator. Quem fornece dados ao sistema é um ator. Quem usa as informações ou recebe informação é ator, ok? Façam essas perguntas que vocês sempre vão conseguir achar os atores. Como identificar casos de uso? Fácil. As perguntas que a gente pode fazer, ó. Perguntar aos atores quais as interações que eles fazem ao sistema. Eu pego um ator e digo assim, o que é que esse ator faz? O que é que aluno faz no cigarro? O que é que um aluno faz no cigarro? A resposta que vocês vão dar indica todos os casos de uso que esse ator acessa. Verificar todas as ações de um ator no sistema é outra maneira de descobrir os casos de uso, tá? Observação: os atores sempre iniciam a ação. Sempre um ator inicia a ação. Nunca um caso de uso inicia uma ação, tá, pessoal? Um exemplo aqui simples para a gente começar a entender, tá? Vamos acompanhar. Vamos modelar, usando o caso de uso, a compra de um item em uma loja. E nessa loja ela possui um terminal de ponto de venda, tá? Esse aqui é a descrição do nosso sistema. E a gente precisa transformar isso em diagrama. Vamos lá. Primeira coisa exercício que a gente tem que fazer. Quem são ou quem é o nosso ator? Quem é que usa o sistema? O cliente dessa loja, né? Que entrou. Então, se eu tenho alguém que usa o sistema, eu tinha comentado com vocês, essa pessoa sempre vai ser ator. Então, o nosso primeiro ator é o cliente. Será que a gente tem outro aí? Será que a gente tem outro ator ou a gente para por aí? Esse cliente, ele usa um terminal de caixa, tá? Será que esse terminal de caixa é o sistema ou o terminal de caixa também acessa o sistema? No nosso caso, o terminal de caixa, ele também é um sistema, ele é externo ao sistema da loja, então ele entra como ator também. Como a gente vai identificar os casos de uso que tem no que a gente colocou? Qual a ação que esses meus atores fazem? O que é que eles usam? Não é isso que estava escrito lá? Comprar um item? Não é essa ação que o usuário faz? Que o meu cliente faz? Não é essa ação que o meu sistema lá que faz a transação? E meu diagrama, ele seria esse aqui. Aí vamos lá. Caso de uso. Comprar item, que é o objetivo do nosso cliente e do caixa. Os atores, eu tenho o cliente e o caixa. E a descrição. Caso de uso começa quando o cliente chega ao terminal com os itens que deseja comprar. Esse cliente aqui, ele chega ao terminal, a um terminal do ponto de venda, como estava descrito lá antes, e ele vai dizer quais são os itens que ele quer, né? O caixa, por sua vez, registra os itens, recebe o pagamento e emite uma nota fiscal. O cliente recebe os itens comprados. Ok? Isso aqui é uma maneira de a gente representar de forma gráfica aquele texto que a gente viu antes. Outro modelo simples aqui que mostra um sistema para um processo de registro de um aluno novo em uma faculdade, tá? Algumas coisas simples aqui, ó. O administrador do sistema,
ele tem uma ação que é fazer login no sistema, se logar no sistema. O estudante, para fazer a matrícula dele lá na faculdade, processo de registro dele, ele também precisa fazer login no sistema. Ah, mas pode ser um só. Se o login no sistema tiver os mesmos itens para os dois, é um caso de uso só. Registrar um aluno. O aluno ele vai passar nome, endereço, telefone, blá, 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 para registrar. E o administrador, por sua vez, também precisa acessar para efetivar a matrícula dele, criar uma matrícula específica, um número de matrícula específico. Um aluno, ele escolhe disciplinas, isso é uma ação. E é o administrador que emite relatórios. O sistema ele solicita e o sistema emite os relatórios e manda para ele, tá? Atores, casos de uso, relacionamento, área do meu sistema. Ok? Ficamos por aqui, pessoal. Próxima aula, a videoaula 4, eu vou falar sobre o artefato ou o documento de caso de uso. Ok? Abraço.